O Jornal da Hits está de volta. Estamos de volta nesta sexta-feira aqui para falarmos um pouco de saúde. Estamos recebendo Enrico Giacomelli, é o italiano, né? Henrique, como é que vai, doutor? Tudo bem? Bom dia, França. Tudo bom, tudo tranquilo. Esse é o momento Viva Mais. A gente vai falar um pouquinho de alguns temas importantes que a gente se depara aí no dia a dia, né? Aqueles problemas que podem ser consequência de hábitos ao longo prazo ou, de repente, a curto prazo também, como esse que a gente vai abordar hoje, Celso. Um dos problemas que a gente sempre enfrenta em casa de algum jeito, e todos passam, muitas vezes, por essa situação ao longo da vida, é a febre. A febre, um tema um pouco mais abstrato, mais amplo, mais solto hoje. Mas bem comum, não? Comum demais. E aí eu trouxe mais para dar continuidade ao tema que a doutora Maria trouxe na terça-feira, né? Sim. Sobre a gastroenterocolite, que uma das manifestações mais comuns que se também, associam, né, a esse tipo de infecção é a febre. Tem um sintoma, né? É um dos sintomas. E aí a febre, ela é vilã? Ela é boa? Quando eu me preocupo, quando eu fico tranquilo, se eu tô com febre, se um familiar meu tá com febre, se meu filho tá com febre, porque aí sim, ó, a criança com febre, os pais ficam desesperados. É verdade. Mas a pergunta é essa: quando é que eu devo me preocupar com a febre? A febre é amiga? O que é? Vamos lá, vamos retomar alguns conceitos, tá? O que é a febre? Por definição, dependendo do modo como eu estou verificando essa temperatura, que ela pode ser central ou periférica, o mais comum dos nossos termômetros. Conta pra gente o que é o central. Assim, o nosso corpo ele tem um termostato, né? O nosso cérebro, na região do hipotálamo, ele controla a temperatura em equilíbrio do nosso corpo, que geralmente está entre 37 e 38 graus. É como o nosso corpo funciona da melhor maneira. Existe a diferença da temperatura central e a periférica. A central é a temperatura que meu sangue está e como ele está chegando aos meus órgãos, que é esse equilíbrio que eu preciso manter. Entendi. A temperatura periférica é como está a nossa mão, como está a boca, como estão os nossos pés, a cabeça, superfícies por onde nós perdemos calor. Então é normal que essa temperatura seja mais baixa. O que é o comum? Nós temos o termômetro, aquele que põe aqui na axila, tá? Que é próximo do central, porque eu tenho artérias grandes na região aqui, então eu consigo ter uma proximidade mais real, né, dentro dos métodos fáceis de aferição da minha temperatura central. Mas qual que é a ideal? A temperatura retal, totalmente indisponível, muito raro de se conseguir, ou a temperatura pelo tímpano. Esse sim seria outro método não invasivo, super tranquilo de se conseguir. Como é que faz? Como é que é? Colocar um termômetro aqui no ouvido? É um termômetro um pouco diferente. É específico para isso. Isso. Não como se fosse aquela... Não vai furar o seu próprio tímpano aí. Depois vem nos culpar. Aqui a membraninha de dentro do ouvido. Quase um fone. É quase isso. É tipo a pistolinha que nós temos, essa de aferição de temperatura pela testa, só que tem a ponteirinha, como se fosse do aparelho de exame de ouvido, que eu encosto dentro do tímpano e aí eu consigo ter mais próxima aferição central. Ainda não tão fidedigna quanto a retal, mas ainda assim a mais próxima. Entendi. Mas isso é uma questão de hábito, assim. A parte da minha formação eu fiz em Portugal. Principalmente a parte de pediatria, neurologia. Então lá sim era muito comum. O método de aferição de temperatura era a temperatura timpânica. É comum em Portugal, Sim. Aqui para nós não, né? Não, aqui a gente acaba usando os termômetros de infravermelho, né, pela aferição na testa. São confiáveis, de uma maneira geral? São, desde que... Não no pulso, né, gente? Não no pulso, Antes se colocava assim, tem que ver a temperatura antes de entrar em algum lugar, colocava no pulso. Não. Então é a aferição central, é na parte... É na testa. Na testa. Na testa, de preferência, o mais próximo dessa artéria aqui, que é o ramo da artéria da têmpora. A artéria temporal superficial, que nos dá a temperatura do sangue circulando naquela região. Então quer dizer que até o porteiro agora no supermercado que te dava uma pistolada no rosto ali, às vezes no braço estava tudo errado. Então, no braço aqui, da mão aí. Chegava no supermercado, o cara da mão, aí ele aferia. O cara nem olhava. Pulso. Eu chegava, antes de entrar no mercado, passava álcool em gel. O álcool puxa a temperatura, né? Muita gente chega, eu fiz uma compressinha de álcool para baixar a temperatura. Funciona, realmente funciona. Mas aí tu passou o álcool no pulso, já tem uma capacidade ali de ter reduzido a temperatura naquela região. Então, era
Aliás, abre parênteses aí, eu nunca vi alguém barrado na porta do supermercado, da escola e tal, porque o cara feriu e está a temperatura elevada. Raríssimo, não? Voltando. Bom. Então temos aí a ferição central e a periférica. Isso. O que nós precisamos, né, a gente sabe que existe uma variação aceitável de mais ou menos 0,6 graus entre uma medida e outra, então nós conseguimos ter uma noção do quanto está a temperatura central a partir de uma medida periférica. Entendi. Axila, né, que é o nosso padrão. Tô lá com 37, pode ser, tipo pesquisa, assim, pode ser 6 para mais ou 6 para menos. Aí. Exato, tem a margem de erro ali, geralmente para mais que a gente utiliza. Mas, enfim, nós temos os termômetros de uso comum aí e nós consideramos febre quando a temperatura axilar está acima de 37,8 ou a temperatura central acima de 38,3. Chega todo mundo, porque eu tô com 37 não é febre. 37 não é febre. Esse é um 37,5 não é febre. 37,5 não é febre. Olha, mãe, ó. 37,5 não é febre. Pra mim continua sendo. Quando eu tô com 37, eu já tô aqui. Aí entra outra questão, né, Celso? Os mimizeiros, entra a questão dos mimizeiros. Esses gurizinhos aí de apartamento. Mimado aí de apartamento. Ai, tô com 37,5. Não, se preocupa. Não vou trabalhar hoje, França. Cada pessoa sente e o seu corpo responde de modo diferente. Sim. Então, tem pacientes que vão chegar lá com outra queixa, geralmente com a queixa ali do foco da sua inflamação, da sua infecção, e na chegada do consultório, no acolhimento ou na triagem do plantão, se vê lá uma temperatura de 38,5, 39 graus. Sim. E o paciente está bem. Ele não está... Sim, não está... não está alterado por causa dessa febre. Agora, tem pacientes que com 37,8, ali na tampa, no limite inferior para a febre, já estão mal, fica mais prostrado, fica mais lentificado, fica com mal-estar, dor no corpo. E isso varia muito. Entendi. Então, é aquela questão assim, uma medida isolada, se eu estou me sentindo bem, estou tolerando, eu vou correr para o médico, não tem necessidade. A pergunta seguinte era essa mesma. Quando eu devo procurar atendimento? Quando eu vou procurar atendimento? Existem situações... Febre, né? A febre aguda, que é o que eu vou focar hoje aqui, né? Febre aguda é aquela que tem uma duração menor de 4 dias. Acho que ninguém aqui espera 4 dias tendo febre em casa para depois ir buscar um atendimento. Acho que não. Né? Mas eu também não recomendaria isso, porque às vezes isso mascara uma situação um pouco mais grave, e isso influencia as pessoas a se automedicarem, usam doses inadequadas, medicações inadequadas, então nós temos outros problemas que isso gera. Agora, eu procurar atendimento na primeira medida de febre já assim, eu tenho que correr para o médico? Nem sempre, gente. Por quê? Chega lá o paciente ou o acompanhante com o seu filho, eu peguei ele na escola agora e eu achei ele quentinho, vi a temperatura, está com 38. Mas a criança está bem, acabou de comer, acabou de brincar ali na escola, no finalzinho do turno de estudo, e a criança está bem. E o que mais? Nada. É óbvio que o exame, né, que eu vou fazer naquela criança, as perguntas que eu vou fazer naquela nossa entrevista, na anamnese, vai me direcionar para o possível início de um quadro infeccioso. Mas, muitas vezes, a febre ela é normal por uma situação de estresse. A criança acabou de brincar, acabou de fazer um esforço muscular um pouco maior, acabou de comer alguma coisa ali que não fez tão bem, e a temperatura do corpo vai subir. Mas nem por isso eu preciso me preocupar naquele primeiro episódio febril. Teve febre um momento, mas a criança está bem, está brincando, está comendo, está fazendo o que ela costuma fazer normalmente, não te preocupa. Dá um banho morninho nessa criança, põe uma compressinha, alimenta, põe ela a descansar e faz um controle em 24 horas. Corta a febre ou não? Ou seja, toma lá um antitérmico, toma lá um... Se a temperatura for alta e a criança tiver sintomas decorrentes dessa febre, sim. Tá caidinha, tá molinha. Tá caidinha, ali, tá molinha. Quer ficar deitada só. Aí sim, aí vale a pena dar um antitérmico para fazer essa temperatura baixar e a criança ficar melhorzinha. Se sentir melhor. Agora, se a criança tá bem, ela não apresenta sintomas de febre, não tem por que medicar. Agora, Henrico, a febre, ela é uma parceira, né? Ela sim. É um indicativo de que tem alguma coisa errada e uma reação da defesa. Exato. Da gente, né? A gente precisa entender isso, né? Com certeza. O nosso corpo ele é muito inteligente.
É uma máquina perfeita. Né? E nós temos uma flora, né, uma microbiota de bactérias boas, que estão o tempo inteiro também nos protegendo contra infecções externas. Só que eu tenho tipos de bactérias diferentes em regiões diferentes do meu corpo. A doutora Maria disse que nós somos mais bactéria do que humanos, né? Ela falou aqui. É verdade. É quase 42 isso. milhões, uma coisa assim que ela falou. Exato. Você assustou aqui até aquele dia, viu, França? E, doutor, mas desculpa ele interromper. Não, peraí, deixa nessa ele... mesma linha, é nessa mesma linha da febre que o senhor está falando, e do quanto ela ajuda, né? Eu faço uma similaridade com aquela situação que o pessoal tem lá na região de vocês mesmo, São Chico, Santiago, às vezes com o bugio, né? O macaco que ele é um alerta de que existe a febre amarela, e os caras vão lá e acabam assassinando os macacos. A febre a gente também não pode mascarar ela, né? A gente não pode simplesmente usar o antitérmico e entender que ela é consequência de algo, né? Sim. A febre ela é um sinal do nosso corpo de que alguma coisa ali está alterada. Mas em muitas situações o nosso corpo consegue resolver aquilo sozinho. Mas por que acontece a febre? É isso? Tá, isso. Vamos lá. Dentro de todos esses mecanismos de defesa do corpo, que de acordo com a infecção, a agressão externa que meu corpo está sofrendo, eu vou ter sintomas diferentes. Se for respiratório, eu vou ter uma produção de coriza, de catarro, eu vou tossir. Tudo isso é defesa. Exato, para tentar expelir. Mas o foco da febre. A febre é uma reação sistêmica. É o nosso corpo aumentando a temperatura do sangue para dizer para aquela bactéria que está tentando ali se criar. Falou, eu não sou um ambiente legal para ti. Uhum. Tá? É um aviso do corpo. E também tenta matar aquela bactéria. Só que por temperatura que eu preciso atingir para desnaturar a parede de uma bactéria e destruir ela, nem as nossas próprias células aguentariam. Então é só um aviso que o corpo dá. E aí vai daquela questão entre 38 e 40 períodos transitórios, o nosso corpo tolera super bem e isso não gera nenhum tipo de dano. Então, estar febril por um período curto, até 40 graus, não gera nenhum tipo de dano. Com 40 graus, vai me dar uma convulsão, ou vai dar um... Tem convulsão. Eu também não. Eu não lembro de ninguém que tenha tido uma convulsão porque estava com febre. Pode ter acontecido, mas ao longo dos meus 54 anos, eu nunca presenciei isso. Mas comum. Mas acontece. Acontece. A convulsão febril é uma outra entidade que acomete principalmente crianças de 6 meses de idade aos 5 anos. O pico de ocorrência para a ocorrência dessas convulsões febris é nessa faixa etária. Até 5 anos. Até 5 anos. Mas isso é porque a criança tem ali... Às vezes, né? Não, eu não preciso ter uma infecção grave para a criança convulsionar. Mas é a alta temperatura que convulsiona ou é um outro elemento? É a reação de forma geral do corpo. Eu posso ter uma convulsão febril com 37,8, eu posso não ter uma convulsão febril com 41 graus. Entendi. E existe uma associação genética que influencia para que algumas crianças sejam mais predispostas a fazerem convulsão febril, o que é diferente da criança já diagnosticada com epilepsia, diagnosticada com um transtorno de sinapses ali, que tem circuitos neuronais superexcitados, que acaba disparando a convulsão. Acomete mais crianças justamente porque elas têm esse sistema de neurônios ainda com rotas meio ainda em construção, são rotas indefinidas, que esse cérebro ainda está se desenvolvendo, ainda está imaturo. Então uma condução ali por uma dessas vias mais fracas acaba gerando um curto-circuito. Esse curto-circuito ali acaba se espalhando para o resto do cérebro momentaneamente e gera o que é a convulsão. A criança perde a consciência, se mexe, faz aquela convulsão tônico-clônica que nós chamamos, que é enrijecimento com tremores, com espasmos. Essa convulsão, em geral, tem pouca durabilidade, poucos minutos de duração. Muitas vezes, quando os pais levam para o hospital ou chegar no hospital, essa convulsão já parou. E aí é só feita a monitorização, o acompanhamento dessa criança para ver se ela não vai apresentar um novo episódio nas próximas horas, nos próximos minutos. Não está relacionada diretamente à temperatura? Não. Está relacionada à reação inflamatória e toda a cascata de inflamação que aquele corpo produz e essas, que nós chamamos de citocinas, como elas vão influenciar nesse disparo
ineficaz ou inadequado lá no cérebro dessa criança. Que nesse cenário normalmente causa febre também, essa inflamação, e por isso que pode ter essa... A febre é consequência, né? É um dos... assim, da cascata inflamatória, nós temos substâncias que nós chamamos de pirógenas, que são essas que elevam a temperatura, e dessas citocinas, principalmente a interleucina 1 e interleucina 6, que abrem caminhos ali dentro do nosso corpo que sinalizam. Sim. Vamos aumentar a temperatura como defesa. Tá? E são essas aí interleucinas que deflagram uma cascata inflamatória, e aí essa cascata inflamatória, sim, pode gerar... É importante ao longo da vida a pessoa também tendo esse autoconhecimento, né, de qual é o tipo de organismo que tem. Eu, por exemplo, tenho isso. Para mim, qualquer infecção começa a me dar uma dorzinha de garganta ou uma infecção intestinal, normalmente se manifesta a febre. Tem outras pessoas que não, que tem uma infecção, uma inflamação mais forte até, e é mais resistente a aparecer a febre, né? Sim. E aí pode ficar naquela situação de em casa não a gente dar brinca bola. Assim, nasceu de cesariana? A gente sempre faz essa comparação de brincadeira, mas não sei se tem um fundo de verdade. Quem nasceu de cesariana é mais suscetível assim, a probleminhas de viroses e coisas. Para algumas situações influencia com certeza o não ter contato com aquela flora bacteriana do canal de parto. Mas para outras situações, na verdade, não influencia, principalmente depois da vida adulta. Precisamos entender, então, que a febre é nossa amiga, nossa parceira. Inicialmente, ela é nossa amiga. Alguma coisa errada. Isso. Também não é motivo para desespero. Não, de forma alguma. Quer dizer que ninguém morre de febre. Não. Não é bem assim. Não vamos para esse lado para não assustar muito o pessoal lá de casa. Mas, quando que eu vou procurar atendimento médico? Uma criança que está fazendo febre mais de um episódio, preferencialmente a mais de um dia, e que aí sim ela já está apresentando há mais de um dia inapetência, prostração, está reclamando de dor de cabeça, dor de ouvido, dor de garganta, dor de barriga, alguma outra coisa que indique aonde possa estar ocorrendo uma infecção, se está ocorrendo uma infecção. Sim. Porque acaba ficando complicado para nós. A gente examina uma criança, a gente sempre acaba ali na garganta. Garganta e criança, né? Aquela combinação ali é o combo. Eu tenho que examinar. Só que levou o paciente no primeiro episódio de febre, aquela garganta pode estar vermelhinha ali e não ter mais nada. Então, para eu indicar um tratamento que é realmente específico, aí os pais ficam revoltados que não deu antibiótico. Aquele doutor não deu antibiótico. Aí vai ali em Libres e compra o antibiótico. Se foi examinado por um médico e o médico viu que não tem necessidade do uso de antibiótico, não usem antibiótico, gente. O uso inadvertido de antibióticos nos gera uma série de problemas gigantescos que mais pra frente a gente vai enfrentar e com muita dificuldade, a resistência bacteriana. Um outro dia a gente pode vir conversar especificamente sobre isso. E o que acontece também? Daí a criança não melhorou com aquelas primeiras medicações, 2 dias depois volta, porque eu vim aqui e o médico não deu antibiótico, ele continua assim. Aí o outro colega do plantão examina, ou no consultório, daí as crianças chegam para mim, aí eu examino e tem placa. O outro médico não sabe ver? Não, é porque agora deu tempo de se manifestar aquela placa. Sim. Agora aquela placa está aparecendo, agora sim, no meu exame está indicado para eu iniciar antibiótico. Mas aquele uso do antitérmico, o cuidado, a hidratação da criança nesses primeiros dias em casa é suficiente. Agora, se existem outros sinais de agravo, sim, leva no médico. Está com dúvida, está preocupada, leva no médico. Mas entendam que não é por falta de vontade, não é por inexperiência ou por qualquer outra inabilidade do médico não querer dar antibiótico no início. É porque realmente naquele momento não tinha indicação para o início de terapia antimicrobiana. Entendi. Tá aí desmistificando um pouco da febre, que é um tema bem amplo, né? Sim. Doutor Henrico Giacomelli, que, deixa eu falar uma curiosidade aqui, ele é resultado já da nossa Unipampa. O Henrico já é cria da Unipampa uruguaiana aqui, do curso de medicina, né? Da segunda turma? Segunda turma. Segunda turma, olha só, viu? Uruguaiana já começou a colher os frutos aí da chegada da Unipampa. Henrico, e resolveu ficar na cidade, né? Com certeza. Isso é o mais interessante. Desde o início. Já fazem 7 anos que eu estou em Uruguaiana e desde o início, bem? Com certeza, desde o início, assim, dos primeiros anos eu decidi, eu quero ficar aqui. Eu sei que eu vou ter que sair para me especializar ainda, mas Uruguaiana é a cidade que eu já escolhi
para voltar e para fixar minha Já residência. tem uma porque é uma ideia? cidade que eu tenho De especialização? clínica médica e cardiologia. Olha aí. Aí vai e volta, né? Vai e Com volta. certeza. Agora tem a bolsa, aquela lá, o auxílio pro residente. Vamos lá. Tá aí. Doutor Henrico Giacomelli atende lá na Viva Mais, policonsultório médico, na esquina da Domingos com a Júlia de Castilhos. Vai lá, agenda, faz o teu cadastro. É fácil, é prático, é eficiente. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, França. Até a próxima. Grande abraço, pessoal, nas redes sociais aí também. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações por aqui. Até mais. O jornalismo levado a sério. Tudo sobre a cidade, o estado, o país e o mundo. Jornal da RIS.